23 de 2024, exatamente à meia-noite 15, por aí. Vou ficar com esse livro agora. Você que trouxe a Bíblia, abra juntamente comigo o livro do Êxodo, capítulo 3. Nós vamos usar como texto base o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Hoje nós vamos falar um pouco sobre deserto. Tá certo? Quem comprou diz amém? Amém. Troca isso. Quem comprou diz amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Isso que é o Senhor falando naquela oportunidade, naquela ocasião. Ele está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. É uma terra boa e larga. É uma terra que manda leite e mel. A terra do cananeu, do Hiteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão dos egípcios. Venha agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Os irmãos do texto, tomar assento. Esse texto agora que eu acabei de citar é um texto bem conhecido de toda a igreja, onde o Senhor emplaca o chamado de convicção para Moisés e responsabilizando ele para trazer a libertação para essas milhares de pessoas e famílias que estavam sobre a escravidão do jugo de Faraó nessa oportunidade. Deus tinha um projeto para aquele povo de libertação. Mas o que eu acho maravilhoso, irmãos, é que Deus sempre gostou de tratar as pessoas no Egito, ou no deserto, melhor dizendo. Quando se fala de deserto, muitas pessoas se assustam, se sentem assopradas. Quando se fala de deserto, muitas pessoas ficam assustadas, assombradas. Porque de fato o deserto aparentemente não tem muita coisa boa para oferecer. Mas nós sabemos que as maiores realizações elas se deram no deserto. O deserto é um lugar onde aparentemente as pessoas se sentem só. Aparentemente elas ficam só. Mas diante do texto a qual nós acabamos de ler,
o Senhor responsabiliza Moisés e direciona ele para ir até Faraó. E ali ele dizer, para libertar e deixar que esse povo fosse embora, porque Deus tinha um projeto maior para aquele povo. Só que a palavra de Deus vai dizer que Faraó endurece o seu coração, ou Deus endurece o coração de Faraó, porque Deus precisava tratar com aquele homem, com aquela família, com aquela nação, com aquele povo, e ele não deixa que o povo vá embora. E as coisas foram acontecendo. A Bíblia vai dizer que foram lançadas 10 pragas naquele lugar, para que as pessoas pudessem realmente ver o poderio e a grandeza do Deus a qual nós servimos hoje. Então Deus começa a tratar dentro dessa situação, tanto com Faraó e sua família, como os seus servos, como Moisés, que era uma das pessoas fundamentais que estava na liderança daquelas milhares de pessoas, e também Deus começa a tratar com aqueles que estavam cativos, que estavam tendo a oportunidade da libertação e seguir para uma terra a qual o Senhor havia prometido ali. Uma terra boa, uma terra que manava leite, uma terra que manava mel, uma terra de oportunidades que Deus estava entregando para aquele povo que estava seguindo nessa jornada. Só que o que eu entendo na palavra de Deus, o que eu observo aqui, é que Deus tem promessas para todos nós que estamos aqui nessa noite. Só que existe assim, um distanciamento da promessa e o cumprimento da promessa. A promessa existe, mas o cumprimento dela é outra situação. Do caminho da promessa de Deus para a minha vida e a sua vida até o cumprimento da promessa, existe uma caminhada, existe uma jornada. É bem verdade que quando nós observamos a palavra de Deus, que quando o Faraó permite a liberação, a ida daquele povo, eles estão agora no deserto, passando pelo deserto. E a situação, as questões que eles iriam viver durante esse período de caminhada, de jornada, não seria nada muito bom. Eles iriam enfrentar situações difíceis diariamente. Assim o que acontece na minha vida e na sua vida. Nós estamos a caminho do cumprimento da promessa, mas até o cumprimento da promessa nós iremos enfrentar guerras, dificuldades, chuvas e terremotos. Mas só vamos alcançar o cumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas aqueles que permanecerem dentro do propósito e do projeto. Eu acredito que no meio dessa multidão de pessoas aqui, após a saída, quando começaram a enfrentar as dificuldades diárias da vida, talvez alguns já iriam desistir, porque quando estavam lá no Egito, estava tudo muito bom. Eles apanhavam, sofriam, passavam por dificuldade, mas muitas coisas tinham ali para eles sobreviverem. Eu acredito que muitos não tinham a oportunidade de conviver com as suas famílias, mas eles estavam vivendo dentro da sua zona de conforto. Eles estavam vivendo dentro de um ambiente que parecia ser favorável, mas era um ambiente ruim. E no entanto o Senhor ouve um clamor daquele povo, de algumas pessoas que veio beneficiar as outras. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que quando você clama a Deus, e quando você chama pelo auxílio de Deus, e quando você pede pela ajuda do Senhor, Deus automaticamente ele vai se levantar e ele pode fazer da maneira que ele fez. A Bíblia está dizendo que ele desceu, porque ele ouviu o clamor, ele viu a injustiça que aquele povo estava passando. Então, se você nos dias de hoje que está vivendo, que está aqui me ouvindo, e você que está me assistindo através da rede social, se está se sentindo injustiçado,
injustiçado, eu tenho um conselho de Deus essa noite para a sua vida. O segredo da palavra do Senhor está dizendo que é clamar. A igreja está ouvindo o que eu estou dizendo? O segredo para ter a atenção do Senhor é clamar. Não importa se a pessoa que está do teu lado ela não clamou. Não importa se o seu parente do outro lado ela não clamou. A palavra está dizendo aqui que temos que clamar. E o teu clamor vai mexer com o coração de Deus, vai fazer com que Deus entre em ação dentro das suas necessidades. E quando o Senhor resolver as suas necessidades, não tirando a responsabilidade daqueles que foram atendidos por Deus, vai te isentar de passar pelo caminho, de andar pelo deserto e ali ter maturidade para enfrentar situações grandes, adversas e maiores que virão sobre ti. Mas eu estou falando isso aqui não é para te assustar nem te assombrar, não, porque o mesmo Deus que ouviu o clamor desse povo, que fez com que Faraó libertasse esse povo para ir para um cumprimento, para uma missão, para um propósito de Deus, é o mesmo Deus que até esse momento na caminhada ele estava acompanhando aquele povo naquela situação. Talvez o Senhor já operou sobre a tua vida, sobre a tua família, e você hoje adentrou o santuário, a casa de Deus, dizendo: eu estou me sentindo tão só, o Senhor não tem falado comigo, o Senhor não tem visitado a minha casa, e agora, Senhor, como vai ser? Tira isso da tua cabeça e do teu coração. Isso é coisa do inimigo, porque coisas e situações piores você já viveu, e você está vivo aqui hoje na casa do Senhor para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Deus está aqui neste lugar, nesta casa. Deserto não mata ninguém. O deserto ele transforma caráter. O deserto ele revela pessoas. No deserto ele faz pessoas que estavam lá embaixo e indo para cima. Sabe por quê? Porque é no deserto que nós vamos viver as maiores experiências de nossa vida. Talvez você está vivendo um deserto familiar. Talvez você está vivendo um deserto espiritual. Talvez você está vivendo um deserto financeiro. Mas o mesmo Deus que ouviu o clamor desse povo aqui lá no Egito é o mesmo Deus que vai ouvir, que está ouvindo o teu clamor para entrar com a providência dele no teu ambiente familiar. O segredo qual é? É clamar. Qual é o segredo? É clamar. Porque quando nós clamamos pela ajuda do Senhor dos exércitos, ele entra com providência dentro daquilo que nós necessitamos. Talvez não vai ser na hora que eu quero, no momento que eu quero, no dia que eu quero, porque as ações divinas, elas sabem o dia, sabem a hora, sabem o momento, porque é melhor. A palavra de Deus essa noite é: abre teu coração, porque momentos melhores virão sobre a tua vida. E ainda no deserto, na caminhada, aquele povo vai se enfrentar agora aquele mar. Talvez antes de chegar naquela situação, naquela oportunidade, pessoas já estavam murmurando e clamando, mas sempre tinha aqueles que eram crentes que estavam na frente. Sempre tinha aqueles que eram formadores de opinião ali no meio. Sempre tinha aqueles que estavam do lado do pastor Moisés, o grande líder. Porque eles sabiam que ia enfrentar, porque não era tão fácil estar na frente de milhares de pessoas, liderando todos os tipos de pessoas, de crentes, de fé. Mas ele, como um bom servo de Deus, chamado por Deus, um homem que viveu uma experiência com Deus de uma maneira sobrenatural, ele sabia dos propósitos, dos projetos de Deus, porque ele sabia que Deus não havia tirado aquele povo dali para morrer no deserto. Deus, ele tirou você daquele lugar, ele tem trazido você até aqui, não é para você morrer, não é para você padecer, é para você crescer. Então cresça diante da presença de Deus. Mas está doendo, não importa, vai passar. Mas estão me perseguindo, não importa, porque aquele povo, quando estava a caminho da libertação, Faraó se arrependeu, juntou um grupo de pessoas e disse: vamos
você está vivendo, não importa o que estão falando, não importa o que estão tramando contra você, o importante é o que Deus está fazendo em favor da tua vida, do teu lar, dos teus negócios, da tua família. Quando o Faraó estava caminhando com os seus soldados para destilar o seu ódio, a sua raiva, o Senhor estava abrindo o mar para aquele povo atravessar. Essa noite o Senhor vai abrir o mar. Aleluia. E você vai atravessar. Os oponentes, eles vão cair. Porque Deus ouviu o teu clamor. Aleluia. Disseram que você não ia vencer. Disseram que você não ia conseguir. Disseram que você não ia alcançar. Disseram no passado que você é um projeto falido. Mas o Senhor não investe em projeto falido. O Senhor investe em projetos profundos, em projetos de crescimento, em projetos de vitória, em projetos de grandeza, em projetos sólidos de profundidade. Porque você tem estrutura. Se Moisés não tivesse dentro do projeto, não tivesse estrutura, quando o Senhor havia mencionado, o Senhor não tinha ido lá no monte, tete a tete, e falado com ele dos propósitos que Deus tinha para ele, que eram grandes. Eu sei que todos nós que estamos aqui já vivemos alguma experiência com Deus. Só vive experiência com Deus quem é escolhido, chamado por Deus. Só vive esses propósitos, esses objetivos com Deus, somente quem tem algo escolhido por Deus para viver. Agora vem comigo. Faraó está vindo, está aproximando, e o povo está atravessando. Ninguém pode parar o projeto de Deus. Ninguém pode parar os propósitos de Deus. Ninguém pode parar o que Deus prometeu. Ninguém pode pregar aquilo que Deus falou que vai ser. Levanta tua cabeça, leva teu coração. Ah, mas eu estou no deserto, irmão. Eu estou provando para você que os maiores milagres vão acontecer no deserto da vida. Mas não tem nada, não tem um capim, não tem uma árvore, só tem alguns animais, não importa. Deus vai fazer a água aparecer. Deus vai fazer da maneira dele. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai acontecer. O que cabe a mim e a você é permanecermos na caminhada e na jornada, acreditando, sempre com crença naquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Aleluia! E depois desse grande feito, o povo atravessa o mar. E agora eu posso vislumbrar esse povo visualizando Faraó com os seus soldados entrando para dentro daquele sinal de milagre que o Senhor realizou, para atravessar para o outro lado, para destilar a tua raiva em cima do povo de Deus. E o Senhor talvez diz agora: fecha-se parede, fecha-se mar, grandes peixes entrem em ação agora, porque ninguém pode parar aquilo que eu escolhi para caminhar. Aleluia. E o Senhor vai operando no meio daquele povo no deserto. Um dos primeiros sinais do Senhor acontece no deserto. Os dias se passaram. E como se enquanto reúne pessoas, começa a haver algumas divergências de credo, de diálogo, de futebol, de política e uma série de coisas. O povo começa talvez a discutir e a haver desentendimentos. Mas será que esse Deus existe? Será que esse Deus faz? Sendo que acabaram de viver sinais e milagres do Senhor. Dentro da casa de Deus existem pessoas dessa maneira, que acabaram
Senhor, quando amanhã ele está capengando, dizendo: mas será se foi Deus? Será se aconteceu? Será se vai acontecer? Será se Deus vai fazer? Sabe por que muitas pessoas não saem do deserto? Não é apenas a escola para ele, é uma moradia. É porque o espírito de murmuração está dentro dela. Portanto, se você conhece alguém que vive essa vida cotidiana de murmuração, alerta ele, alerta ela. Para de reclamar. Muda de vida, porque se você não mudar, você vai fazer moradia no deserto. É só penha, é só cacete. De vez em quando você não manda algo lá, e quando ele manda, você desacredita. Foi Deus, foi Deus. Porventura pode vir de algum lugar, se não vier do céu. É Deus que fez. É Deus que faz. E quando nós olhamos aqui o livro de Números, no capítulo 11, o povo caminhando em direção de Canaã, da terra prometida. Deus não falou que iria pegar ela e entregar como bandeja. Não. Toda conquista precisa haver preço a ser pago. Toda conquista precisa custar suor. Toda conquista, ela custa sangue. Custa, às vezes, abrir mão de alguma coisa, por causa daquele projeto, por causa daquele propósito. As pessoas que estavam demonstrando sentimento de gratidão a Deus não eram todos. Eram alguns. Por que no livro de Números, capítulo 11, verso 4, vai dizer que os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar. E disseram: quem nos dará carne a comer? Quem? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, mas não lembravam da surra que eles tomavam. Não lembravam dos tijolos que eram fabricados manualmente ou artesanalmente, debaixo daquele sol quente de mais de 50 graus. Disso eles não lembravam. Eles não lembravam do distanciamento familiar que muitos, a maioria, viviam ali no Egito. Mas eles se lembravam dos pepinos, dos melões, das cebolas e dos alhos. Sabe por que tem pessoas que vivem na mesma situação a vida inteira? Entra ano e sai ano, você está conquistando. Entra ano e sai ano, você está crescendo. Entra ano e sai ano, você está dominando. Entra ano e sai ano, você está só subindo. Entra ano e sai ano, tem pessoas que estão na mesma situação. Por quê? Por causa dessa situação desse povo estranho que estava ali infiltrado naquele povo que tinha uma promessa de transformação de vida. Deus tinha uma promessa para aquele povo de dias melhores, de uma terra que manda leite e mel. Mas esse povo que a Bíblia está mencionando aqui, eles estavam preocupados em viver um momento, eles não estavam preocupados em viver uma vida. Então eu e você, que somos intitulados servos de Deus, que estamos na casa do Senhor, mas não podemos viver somente momentos. Nós precisamos viver uma vida. Temos que ter gratidão pelo sol, pela chuva. Temos que agradecer a Deus pelo dom da vida quando levantamos pela manhã e dizer: muito
tempo dele, na hora dele. Sabe por quê? Porque você está passando na escola dele, no deserto dele. É no deserto que ele vai formar o teu caráter. É no deserto que ele vai te dar crescimento. É no deserto que ele vai te dar crescimento. É no deserto que ele vai te dar entendimento. Que ele vai mostrar para você quem você é de verdade e o poder que ele tem colocado diante de você. As pessoas não têm compreensão de quem são elas, como servo de Deus, pela autoridade divina que Deus colocou sobre a nossa vida. Você pode muito mais. O deserto não vai te matar, o deserto não vai acabar com você, mas o deserto vai fazer você vir para trás, como se fosse colocar um estilingue, vai esticando, esticando assim, e quando ele soltar, você vai voar. Você vai conquistar tudo aquilo que você quer. Você vai chegar onde você quer. Aquilo que você almeja, Deus tem para entregar para você. Mas você precisa estar como um bom aluno na sala de aula, tentando entender e compreender as ações e os ensinamentos no deserto da vida, que não vai matar você. E aqui no capítulo 13 do mesmo livro de Números, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã. Irmãos, eles já estavam lá, eles já estavam com os pés na terra prometida, que Deus havia prometido para eles. Mas muitos haviam feito outros projetos que estavam fora do projeto de Deus. Eu fiz a minha introdução, agora vou ministrar a palavra. O tema que eu quero ministrar essa noite é: deserto não é lugar de morar, é lugar de passagem temporária. Seu lugar não é no deserto, é passagem. É passagem. Nós só estamos passando por esse lugar. Em todas as viagens que eu e você já fizemos, nós aprendemos algo. Nós aprendemos a cultura daquele lugar. Nós nos alimentamos de comidas diferentes. Aprendemos a dialogar, a falar a linguagem daquele povo, daquela tribo. E fomos ensinados por eles. E ensinamos eles também. Então a caminhada